Herodes o Grande é considerado um dos piores seres humanos que já existiram em toda a história. É o responsável pelo massacre dos inocentes, o infanticídio causado pelo rei da Judéia. O infanticídio feito com o único intuito de perseguir o rei dos judeus, Jesus o Nazareno. Porém, a maldade de Herodes não ficou impune. Herodes o Grande morreu aos 69 anos. Os médicos descobriram que o que matou o rei da Judéia antiga foi uma doença renal crônica, complicada por um caso desconfortável de gangrena nos órgãos genitais que causou uma infestação por vermes. Os pesquisadores dizem que a doença renal crônica de Herodes pode explicar quase todos os sintomas que o rei louco teve, porém, menos a gangrena, que não pode ser explicada por uma doença renal, o que é extremamente incomum. Porém, a maldade de Herodes nunca teve limite. Acabou assassinando 3 dos seus próprios filhos, que teve com suas esposas. Mais de 10 esposas Herodes teve. Quando Herodes percebeu que sua própria morte era iminente, Herodes instruiu a sua irmã a reunir os principais homens da época que fossem assassinados dentro de uma arena. Assim, ninguém celebraria a morte de Herodes e todo mundo choraria. Porém, isso não foi cumprido e Herodes morreu sem ser atendido nesse desejo. 2000 anos depois, o professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, Ehud Nietzsche, dedicou exatamente metade da sua vida recontando a sua trajetória por meio da arqueologia. Ele acreditava que a imagem que a história reservou para o rei Herodes era injusta. O professor acreditava que havia mais do que isso sobre a história do grande rei louco. E aqui surge a suposta maldição do rei Herodes, porque antes de morrer, Herodes havia ordenado que líderes judeus fossem presos e mortos para que o povo de Israel chorasse no funeral dele e não comemorasse. Como eu disse antes, a ordem não havia sido cumprida e assim o rei morreu sem ter esse desejo cumprido. Então o professor perseguiu a sua obsessão e se expôs a muitos perigos que muitas vezes causaram a morte de arqueólogos, como ocorreu com o descobridor do túmulo do faraó Tutankhamon em 1922 e faleceu conforme a uma intoxicação produzida pelos gases liberados pelo sarcófago do faraó. E o mesmo parece ter acontecido com o descobridor da tumba de Herodes. 3 anos e meio após isso, ele conversava com colegas de trabalho quando o corrimão de madeira no qual se apoiava cedeu. Ao despencar de 6 metros, ele acabou fraturando o pescoço e as costas e não resistiu ao ferimento. Muitos judeus, como Benjamin Nietzsche, primeiro-ministro de Israel, choraram a sua morte, assim como Herodes queria que os judeus líderes chorassem a sua morte. Daí surgiu a lenda da maldição de Herodes.